O problema dos modelos de predição, a desvantagem que eu comentei antes, é que você precisa de dados de entrada. É o clássico de qualquer modelo de caixa preta. Se o dado de entrada é bom, a saída é boa. Se o dado de entrada é ruim, a saída vai ser ruim. Né? Giro, entrada lixo gera saída lixo. E esse é o grande problema, mas que não é tão complicado, tá, dos modelos de predição. É conseguir esses dados, que às vezes é muito fácil e às vezes é difícil. Porque qual é a estrutura desses modelos de predição? A gente precisa, como nesse desenho que eu coloquei para vocês, a gente precisa dos dados topográficos do território, tá? A gente precisa saber o relevo, porque tudo isso vai interferir na propagação do som. A gente precisa de dados de todas as fontes de ruído. Então, eu tenho uma indústria, eu tenho um rodoviário, eu tenho um avião passando. Dados urbanísticos, de como está ocupado esse território, que tipo de edifícios tem, e os dados demográficos, de quanta gente está morando aí, porque é isso que vai dar para a gente quantas pessoas estão expostas a esse ruído ou não. Então, em relação a esse dado de entrada da descrição topográfica, geralmente é um dado até fácil hoje em dia, com todos os sistemas de informação geográfica que a gente tem nas grandes cidades. É um dado até relativamente fácil de conseguir hoje em dia, porque é necessário ter todo esse tipo de informação. Com a ajuda também do Google Earth, que está cada vez com mais informação nas grandes cidades, disponibilizando os edifícios em 3D, é possível a gente ter essa definição do terreno, das edificações e de todos os elementos físicos que compõem esse ambiente. Já em relação aos dados da fonte, já é um pouco mais complicado, porque, como o Marcos falou antes, a gente precisa envolver diversos agentes. Em relação ao tráfego rodoviário, a gente precisa saber o traçado das vias, o fluxo, a distribuição de veículos leves, pesados, a velocidade média, o perfil da via, o tipo de pavimento, e isso já é mais complicado. Né? Em São Paulo, isso a gente obteria esses dados na CET, na secretaria. Então, você tem que ir atrás de vários agentes para conseguir esse tipo de informação. Às vezes, a gente não tem toda essa informação disponível. E, para isso, existem os guias de boas práticas, que dizem, se você não tem a informação do pavimento, você vai considerar que o pavimento é tal, e a incerteza um pouco da sua predição vai aumentar um pouco. Mas existem esses parâmetros e é isso que a gente precisa chegar no Brasil. Quais são essas boas práticas? Quando a gente não tiver toda essa informação, o que é que a gente faz? E a mesma coisa em relação ao tráfego ferroviário. É importante saber o traçado das vias, o tipo de trem, a circulação. No tráfego aeroviário, a definição da pista, a rota de entrada, de saída, como são as operações, os ventos predominantes, também tem todo. E já nos focos industriais ou pontuais, que não precisa necessariamente ser uma indústria, mas um foco pontual que emite ruído, é preciso saber toda a questão de como é a potência sonora dessa fonte, como ela funciona à noite, funciona de dia, funciona o dia inteiro, o tipo de ruído, a diretividade. Então, é necessário conseguir toda essa informação para fazer uma boa predição. Quanto melhor forem esses dados de entrada, mais precisa vai ser essa predição. E a gente precisa de guia de boas práticas para isso. Quando não é possível ter toda a informação, o que a gente faz e estimar quanto vai aumentar a incerteza da nossa predição. Em relação aos dados urbanísticos, é fundamental, vocês estão vendo a quantidade de secretarias no poder público que a gente está envolvendo aí, né? E a quantidade de agentes. É necessário saber o uso e a ocupação do solo, tá? Principalmente que edifícios são sensíveis, no caso, principalmente escolas e hospitais e habitações, para poder identificar a população que está exposta. E, para isso, é muito interessante incorporar no planejamento urbano da cidade o zoneamento acústico. Eu vou mostrar para vocês como é feito esse zoneamento acústico. É necessário também ter dados demográficos, saber a estatística, né, censual, quantas pessoas moram em cada lugar, e fazer uma análise da difusão do som da sua propagação, determinar qual vai ser a absorção de cada fachada, enfim, essa é uma parte mais técnica, eu deixo aí para os acústicos. Então, com tudo isso em mãos, com todos esses dados, é possível realizar a simulação.
Eu destaquei aqui para vocês o zoneamento acústico porque é algo que ainda não foi incorporado nos nossos instrumentos de planejamento, mas que ele é fundamental para o mapa de ruído, para a gente identificar as pessoas expostas. Porque o que é que ele faz? A sensibilidade a ruído ambiental depende das atividades. Se eu construir minha casa do lado de uma indústria, eu estou sabendo que eu construí do lado de uma indústria. Mas se eu moro num bairro residencial, eu não vou suportar tanto ruído. Então, varia muito a sensibilidade do cidadão de acordo com a área onde ele está implementado. E, por isso, é necessário fazer essa zonificação do território para identificar essas áreas mais sensíveis à exposição. Se é uma área escolar ou se é uma área de hospitais, a gente vai ter que ter mais cuidado aí. Então, o zoneamento acústico ele é classificar por tipologia acústica, certo? Fazer uma classificação de tipologias acústicas de acordo com o uso predominante do solo, tanto os existentes como os previstos, que é onde é mais interessante, né? No existente, às vezes, a gente tem pouca margem para atuar, mas principalmente em usos previstos é importante fazer essa zonificação, porque você já prevê qual é o limite de nível sonoro que você tem que ter ali para atuar. Então, eu trago aqui um exemplo europeu, esse é o exemplo da Espanha. O que é que ele incorpora? Ele diz que todo o território deve ser classificado nessas 6 zonas, nessas 6 tipologias, e para cada tipologia acústica vai ter um limite diferente. Para uma área industrial, o limite vai ser muito mais amplo. Para uma área residencial ou escolar, ou de hospitais, o limite vai ser mais restrito. E, dessa forma, você faz essa zonificação acústica da cidade e você vai estabelecer os limites na hora de atuar. E, a partir daí, você faz o mapa de ruído e identifica quem são as pessoas expostas ou não. Porque, se ela está numa área industrial, a gente vai ter que ser mais flexível, se ela está superando esses limites ou não. Como o Marcos comentou, na Europa vocês têm 3 colunas aqui, porque são os 3 turnos, né, dia, tarde e noite. E uma das coisas interessantes que são incluídas nesses zoneamentos é que, além de estabelecer limites para essas áreas de ocupação do solo, é importante também proteger as zonas tranquilas. Então, nas zonas tranquilas, você deve delimitar zonas tranquilas, ou de parques, ou de zonas de preservação ambiental, onde deve ser protegido. Aí não é uma questão limite. Você não dá um limite para os passarinhos. Olha, aqui a gente vai colocar um limite que os passarinhos só podem cantar até tanto. Não é por aí. Mas o que você deve fazer é proteger essas áreas para elas servirem como áreas de descompressão, né, acústica nesse ponto. Marco. Não, só complementar, porque está todo mundo falando a respeito da norma de desempenho, acho que é bem correlacionado com isso que a Carolina completamente, acabou de falar. Fundamental, isso. Você vai falar alguma coisa? Da 15... Não, seria legal você colocar agora. Eu só queria complementar, porque você vai falar, nossa, mas coitada da pessoa que mora na zona industrial, ela vai ter 15 dB a mais? Sim, porque ela está numa zona industrial. O que a gente faz a respeito? Né? O quarto continua tendo ali 40 dB em geral para você conseguir dormir. Então, a restrição na hora de construir o edifício é maior. Então, você vai ter um edifício que vai ter uma fachada que vai isolar 15 dB a mais do que aquela na área residencial. É aí onde se encontra o ruído ambiental com a norma de desempenho. É nessa hora de estabelecer o critério de fachada. Foi muito bom, Marcos, ter falado sobre isso. Nessas áreas onde o limite é um pouco maior, a construção tem que ser melhor. E, para isso, está a nossa norma de desempenho. E eu recomendo a todos também o guia de aplicação, né, de classificação do território que a Proacústica elaborou, justamente para esse tipo de situação. Numa área mais ruidosa, você vai construir melhor. Numa área menos ruidosa, você não vai precisar de uma construção com tanto isolamento. E a zonificação acústica, essa é uma cidade também muito pequena, mas só como exemplo, ela teria essa cara, digamos, de plano diretor, né? De uso e ocupação de solo de plano diretor. Você classifica acusticamente essas áreas, estabelece os limites. Quando você faz um mapa de ruído, você vê se está cumprindo ou não com os limites. E, na hora de novas construções serem implementadas nessa área, ela vai ter que ter em conta qual é o limite para essa área. É industrial, então eu vou classificar como industrial, tem mais ruído, eu vou ter que fazer uma fachada que isole um pouco mais.
E a partir do zoneamento acústico, você obtém esse mapa de conflito, onde você coloca, o Marcos mostrou antes, onde você coloca onde estão sendo superados esses objetivos de qualidade. Então, em toda a parte que está roxinha, ficando mais escura, você está vendo, está superando em mais de 15 dB os objetivos de qualidade para essa área. Então, a gente tem que atuar aí. Ou, se eu sou uma construtora e vou construir algo novo, eu já estou sabendo, olha, se eu construir naquele terreno lá, eu já sei que está sendo superado o objetivo de qualidade acústica. Se eu não quero reclamação, eu vou pedir medidas públicas para melhorar isso e eu também vou construir com um isolamento maior. Então, no fim das contas, com todos esses mapas, com a zonificação acústica, com o mapa de conflito, o que a gente obtém, os resultados são um pouco esses. A gente obtém um mapa de níveis, né? A gente vê os níveis ao que a população está exposta, e através do mapa de conflito, a gente vê qual população está afetada e quantas pessoas estão afetadas. E esses vão ser os critérios usados na hora de propor planos de ação que o Marcos vai falar. Você vai atuar onde, porque às vezes não adianta ter um nível muito alto e tem 10 pessoas afetadas. Infelizmente, as ações vão ser tomadas. Se tem um lugar com nível muito alto e tem 1 milhão de pessoas afetadas, e com uma medida só você pode resolver esse problema, a primeira ação vai ser para onde tem mais população afetada. Então, esse é o instrumento. O número de pessoas afetadas, o mapa de conflito enquanto ela está sendo afetada e os níveis. E aí os resultados finais são esses. A gente tem resultados gráficos, onde a gente vê esses mapas de nível e disposição. A gente tem resultados estatísticos, né, onde a gente pode ver o número estimado de pessoas que estão expostas para cada horário e para cada área também e para cada fonte. E a gente tem resultados em formato SIG, né, de Sistema de Informação Geográfica, que podem ser incorporados aos sistemas já existentes na cidade, né? São Paulo já tem um sistema. Na realidade, o mapa de ruído, de conflito e de população, ele seria só uma camada a mais no sistema que São Paulo já tem. E que aí facilita muito a questão do planejamento e das ações, porque você pode ver uma camada em cima da outra. Então, entre todos esses métodos de medição e predição, os dois têm vantagens e desvantagens, por isso que a gente obtém com uma mistura dos dois, porque com o mapa de medição a gente tem uma visão real da situação. Ele é muito útil para alguns mapas estratégicos, principalmente de indústria, que é algo pontual e é fácil de medir. E ele serve também para comprovar a eficácia das ações que foram tomadas. A grande desvantagem é tempo e custo, é necessário uma equipe enorme, muitos equipamentos, muito tempo, e só serve para situações atuais, né? Não tem como você prever as ações. Já o de predição, ele reduz o tempo e custos, é muito versátil, você pode fazer previsões, você pode comprovar ações hipotéticas, né? Antes de colocar em prática uma ação, você pode ver, mudar a configuração e ver quanto vai reduzir, mas para casos muito complexos ele não é aplicável, não existem ainda modelos de propagação para túneis, para áreas de bares, não existe um software que calcula ainda, estão sendo desenvolvidos esses modelos, mas ainda não existe o software que calcula Vila Madalena, por favor, para mim. Vila Madalena, sexta-feira, 8 horas, ainda não tem, tá? E a desvantagem, como eu mostrei para vocês, é a necessidade desses dados de entrada precisos e confiáveis. Então, ele precisa sempre ser validado e essa é a vida real. Então, os grandes desafios são realmente esses dados de partida, né, de que às vezes a gente não tem esses dados, a gente precisa... Às vezes, os dados de ciência no Brasil são complicados e, às vezes, o processamento de informação. Numa cidade como São Paulo, são muitos dados para tratar. Às vezes, existe uma interação complexa entre os programas de Sistema de Informação Geográfica e os de acústica, né? E a geração dessa capa de edifícios é complicada, mas, como vocês viram, não é impossível fazer um mapa. Se você dispõe de informação, em São Paulo a gente tem bastante essa informação, é bastante fácil, e o que a gente precisa realmente é estabelecer critérios, e é isso que a gente está fazendo dentro desse grupo de trabalho, é ver o que é que a gente tem e estabelecer quais são nossos dados de entrada, o que é que a gente vai usar e que boas práticas a gente vai tomar quando a gente não tiver. Alguns instrumentos super interessantes para mapas de forma diferente que existe para validar e monitorar o mapa é que em lugares com mais tradição e com mais dinheiro, como é Paris, por exemplo, foram criadas redes de validação e monitoramento. Então, essa parte mais cara, que é de equipamento, em Paris existe uma rede de medição.
Uma rede completa distribuída por toda a cidade que valida esse mapa. Existe um mapa de simulação, mas o que você tem na realidade é um mapa em tempo real da cidade. Você pode ver qualquer dia, ele já tem por vários anos, você pode ver a evolução anual, a evolução de acordo com a estação, a evolução noturna. Então, você tem em tempo real, você pode detectar eventos que estão acontecendo na cidade. Nas redes, hoje em dia, de Smart Cities, é possível identificar se houve uma explosão, um tiro ou algo, quando você dispõe dessa rede de monitoramento. E em Paris, ela ainda é feita de uma forma um pouco cara, com equipamentos bons, mas hoje em dia já é possível, com sensores baratíssimos, ter essas redes de validação e monitoramento. Na Itália já está sendo implementado com equipamentos de $200, ou menos até. Existem projetos de que o próprio ser humano seja a rede de monitoramento, que através do telefone do seu celular você seja a rede de monitoramento. Isso avançou bastante, que claro que não são mapas que vão ser usados para tomar uma ação milimétrica que vai diminuir 3 dB, mas ele serve para fazer essa avaliação da realidade acústica, né, de uma forma muito mais ampla e fácil, que não seja ir passeando com o sonômetro pela cidade. E como eu falei para vocês, isso possibilita que existam mapas dinâmicos, onde você tem redes de sensores caros ou baratos, ou o próprio ser humano, mas você pode avaliar essa cidade da forma mais dinâmica. Não é um quadro, não é uma foto, né? É algo real. Então, para esses mapas dinâmicos, você precisa dessa unidade de medição, que ela pode ser cara ou barata, como eu falei, pode ser de vários tipos. Você precisa de um programa de cálculo do mapa de ruído e unidades de gestão que vão expor esses dados para a população. Então, na realidade, é uma rede, como quase todas as outras redes de captação de sensores que a gente tem hoje em dia para poluição do ar ou para temperatura. Você tem um sensor que vai para uma base de dados, que tem um programa de cálculo que dá como resultado a realidade daquele parâmetro. Então, nessa gestão do ruído, o objetivo é você detectar essas áreas expostas, né? Descobrir o número de pessoas impactadas por fonte. Esse gráfico aqui é um pouco assustador, né? Que é o número de pessoas expostas, é um dado europeu também, onde eles colocam o número de pessoas expostas que eles mediram e o que é estimado, né? Que não chegou o dado ainda. E vocês veem que realmente a fonte rodoviária é a mais crítica, né? A primeira. E aí já é assustador que a gente já vê que 40 milhões, pelos dados coletados, estão expostas a um nível noturno de maior de 55 dB, e esse número pode ser, na realidade, 90. O grande objetivo também é preservar essas áreas silenciosas, como eu falei, né, de toda essa gestão. E essa gestão do ruído ambiental, ela depende de um conjunto de soluções, como eu mostrei para vocês. A gente precisa de iniciativas técnicas, que seria a nossa representação, digamos, nós seríamos a iniciativa técnica, um marco legislativo adequado, que é o que a gente está trabalhando por isso, determinação política e apoio da sociedade. E só tudo isso junto é possível gerir. Então, a gente precisa juntar aí o poder público, né, o prefeito, com o técnico e com esse engajamento da população. Senão, não é possível ter essas medidas. Então, os principais instrumentos de avaliação e gestão são realmente essa foto, essa avaliação da contaminação da acústica, que é o mapa, o zoneamento acústico, para a gente ter essa noção da cidade, avaliar a qualidade acústica através dos mapas de conflito e avaliação de percepção, e os planos de ação contra o ruído, que é o que o Marcos vai falar. Dentro dessa avaliação de percepção, esse é um elemento novo que a gente está trazendo para vocês, que a gente, por enquanto, só falou da análise física. Mas, em ruído, a análise física, digamos, né, a análise técnica, ela sempre tem que ser acompanhada de uma análise de percepção. Porque, além da gente trabalhar com uma coisa que é invisível, a gente trabalha com uma coisa que é subjetiva. Vejam que abacaxi os acústicos têm na mão. Porque existem, claro, níveis estabelecidos para a saúde, né, como a gente comentou, mas o que é Iron Maiden pode ser ruído para mim e pode não ser ruído para você. Iron Maiden a 90 dB. Porque é uma questão de percepção.
Então, para que os planos de ação tenham efeito, é fundamental fazer essa análise de percepção, porque além de você identificar as áreas que estão submetidas aos maiores níveis, você tem que identificar as áreas onde as pessoas estão também mais incomodadas da forma, de forma subjetiva. Tá? Então, existem várias formas de fazer essa análise de percepção. Em campo é muito complicado, em laboratório ajuda muito pelo controle, para obter esse tipo de resultado, né, de se as pessoas estão incomodadas ou não. Mas hoje em dia é muito mais fácil, através da tecnologia, fazer isso através de aplicativos no celular, de plataformas de participação cidadã, como tem o CitiSense, o MindMixer. Existem várias plataformas, existem vários aplicativos que podem ser usados para fazer essa avaliação de percepção de forma muito mais prática. Então, a gestão do ruído ambiental, em resumo, ela é um pouco isso. A gente tem uma entrada de dados técnicos e de percepção, né, do cidadão, da administração e dos acústicos. É feito um cálculo, né, um processamento disso. Como resultado, a gente tem a população afetada pelos níveis, por um lado, e, por outro lado, a gente tem como resultado a população incomodada nessa percepção, e juntando esses dois resultados é possível tomar ações. E aí eu passo para o Marcos, que ele vai contar como é feito tudo isso, como é feita essa gestão mesmo na prática e como são tomadas essas ações. Quanto tempo tem? Ah, tá. Não, a gente não tem mais muito. Assim, agora a gente vai chegar na parte final aqui e fechar a respeito um pouco também da parte subjetiva e trazer um pouco para o domínio dos arquitetos. Tá funcionando? Tá, né? E aqui a gente entra com o conceito de soundscape e de planos de ação. Os planos de ação estão depois aqui, né? Deixa eu ver quem está chegando. Então, porque até agora o que a gente falou foi uma análise quantitativa né, quantos dBs, né, 30, 40, 50, 60, né? E a Carolina deu uma introdução a respeito da percepção. Os mesmos 40 dB podem ser interpretados por um ser humano, 40 ou 50, de maneiras completamente diferentes, né? Porque existe uma análise de contexto que pode ser feita. E quando você introduz a questão do contexto, realmente a gestão fica mais difícil, né? Por isso que essa talvez seja a área que hoje é conhecida como Soundscape, a área que está mais em desenvolvimento ali, que saiu recentemente uma norma ISO a respeito de Soundscape, e foi muito discutido para conceituar qual é o conceito de Soundscape. E depois de muito tempo discutindo, chegaram a essa conclusão que a grande diferença do ruído ambiental da maneira tradicional quantitativa para a qualitativa, que é a análise Soundscape, é a introdução do contexto. Tá? Você não olhar somente 40, 50 ou 60 dB, mas em que contexto aquele nível sonoro está acontecendo. Tá? Então, na questão do Soundscape, na questão que a gente tratou até agora é redução de ruído e gestão do som. Só que a qualidade do som também pode ser percebida. E ali a gente começa a tratar a questão do soundscape. Tá? A abordagem tradicional está ali. Tem uma fábrica, tem a transmissão e tem o receptor. Isso foi o que a gente falou, basicamente, que o mapa de ruído faz, está ali. Quando a gente fala de soundscape, você tem a fonte de ruído, você tem o ambiente sonoro do lugar e você entra com um contexto. Né? E como introduzir esse contexto é que hoje está a grande discussão. Como a gente faz essa introdução do contexto? Existem institutos de taxonomia sonora que você divide o som em diversos tipos de caracterização de fonte. Né? Eu vou entrar um pouco mais em detalhe, um pouco mais para frente a respeito disso. E o resultado, do ponto de vista arquitetônico de construção da cidade, ele passa a ser, além da questão da proteção do sono, ou da proteção a níveis excessivos de ruído, é de tratar o ruído, ao invés de tratar somente como resíduo, tratar o ruído como o som, na verdade, como um recurso. Né? Um recurso que você pode tomar partido do som em determinados contextos, ele é positivo. Né? O som não é sempre algo negativo. A cidade precisa dos sons dela. Né? Uma cidade que não tem som seria algo extremamente esquisito. Né? Imagina você estar em São Paulo e não ouvir nada.
né? Parece até um filme de terror. Você chegar em São Paulo, né? Fala, nossa, o que aconteceu? Aqueles filmes que todo mundo desaparece, tem um ataque zumbi, não tem mais ninguém na cidade. Então, o ruído ele é característico da cidade. Nós esperamos que exista algum tipo de som. Então, a gente pode gerenciar isso, não tornar excessivo, mas também, sabe, utilizar ele como um recurso possível. Quem introduziu, na verdade, esse conceito do soundscape foi o pessoal do Canadá, através do Barry Truax na Universidade de Simon Fraser no Canadá, e Murray Schafer escreveu um livro que está traduzido para o português, que é A Afinação do Mundo, é um clássico do soundscape, é um livro muito gostoso de ler, fala a respeito, inclusive, da utilização do som como ferramenta de poder, né? Que, na verdade, o que o poder, qual seria a utilização do som como simbologia do poder? É quem pode fazer barulho independente de qualquer tipo de situação, né? Então, na Idade Média, qual era o único grupo que poderia fazer barulho? É a igreja. Então, você tem sinos. Então, os sinos dominavam a paisagem sonora do local, né? E ao longo do tempo ele faz uma descrição brilhante de como o poder foi mudando de mãos, né? A burguesia tomou poder, então a burguesia pode fazer barulho, né? O carro. Então, essa analogia, né, de como o som molda ali o mundo que vivemos é muito interessante nesse livro. Então, quem quiser ter uma abordagem alternativa e um pouco mais humana a respeito de como a interação, né, a interação do homem com a geração do som, esse livro é de 77, é um livro antigo, mas é um livro brilhante, muito atual. Tem uma edição nova em português, saiu há pouco tempo. Saiu recentemente, uma edição e em português, então muito fácil de ler mesmo. E Barry Truax escreveu o segundo livro, que é mais importante, digamos, o segundo grande marco do soundscape, que é o Handbook of Acoustic Ecology, onde ele define diversas, faz como se fosse uma definição do que seria, na verdade, os principais elementos do soundscape. E aí tem diversos estudos que foram feitos na sequência. Foi criado na Europa um grupo, uma ação cruzada, o COAST TD 0804, onde todos os países europeus colaboraram para elaborar os documentos. Está disponibilizado na internet o deliverable deles, que eles elaboraram alguns documentos. Eram 6 working groups somente dedicados a soundscape. Depois o Soundscape Support to Help, que eu vou falar também daqui a pouquinho, que é muito interessante também a história dele. Aqui a ação cruzada do COAST, então ela visava diminuir a fragmentação das pesquisas, envolveu 18 países, 7 parceiros não europeus, né, então eles tinham meetings, e esses 6 working groups aqui, que tratavam de entendimento, intercâmbio, coleta de documentação, a harmonização de que cada país cada grupo, na verdade, de cada universidade estava tratando de maneira completamente diferente, porque quando você introduz o contexto, fica muito mais complexo, né? O Working Group 4, criação e concepção, e o Working Group 5 era apoio e formação. Eu acompanhei enquanto estava acompanhando esse grupo, enquanto estava acontecendo esse grupo, foi muito interessante o que aconteceu de resultado aí. Quem quiser pesquisar na internet e ver o resultado está disponível. E foi muito interessante a questão de como caminhou também o soundscape na Europa, porque o Barry Truax deu uma palestra em 1998 na Suécia e ele apresentou esse artigo, Estocolmo, Hey, Listen, né? Ouça Estocolmo. E teve um impacto enorme, né? A Birgitta Berglund estava assistindo a palestra do Barry Truax, ficou encantado com o assunto, era uma coisa totalmente nova para eles. E eles decidiram fazer um programa a respeito disso. Inclusive conseguiram um financiamento e fizeram isso que a gente está vendo aqui. São aqueles dois suecos no jardim, aquilo é um laboratório. Onde eles mudavam ali aquela imagem que está ali na frente para mudar os contextos, né? Porque o contexto não é só sonoro, é um contexto visual também, que também afeta a sua percepção do espaço. Então existe um grande programa de pesquisa a respeito do soundscape na Suécia, chamado Soundscape Support to Health. Os resultados também estão disponibilizados na internet. E é muito interessante, foram muitos anos de pesquisa que eles publicaram recentemente. E eles que fizeram, na verdade, o programa para proporam a ISO que fosse feita uma norma ISO para tratar especificamente de soundscape.
né? Que inclusive já o número da norma não está aqui. A ISO 12913, parte 1 já está valendo. Ela tem ali as principais definições a respeito do soundscape. Tá? Aí o desenvolvimento foi feito por diversos pesquisadores. Rambaud e Dubois fizeram aqui uma categorização a respeito do soundscape. E esse trabalho específico deles aqui, da Decision Making for City Planning, eles traziam uma correlação direta ali de como o soundscape poderia ajudar o planejador urbano na hora de tomar decisões a respeito de decisões de planejamento urbano mesmo. Porque não se muda a paisagem sonora de uma cidade sem mexer com diversas outras coisas. Então existe uma sinergia muito grande, principalmente com o uso e ocupação do solo e com modais de transporte, né? Então, quando existe uma política como a que São Paulo teve há uns anos atrás, de incentivo à bicicleta, né, além de ser uma ação que tem impacto na mobilidade, ela tem muito impacto na questão acústica também. Se a gente tem uma ação, por exemplo, na questão de poluentes do ar, redução de poluentes do ar e utilização de veículos elétricos, como ônibus elétricos, também tem um impacto também na poluição do ar e muito forte também na poluição sonora. Então, essas ações, na verdade, de decisões de planejamento urbano, elas são sempre interligadas com diversos outros aspectos. Então, aqui ela coloca aqui, faz um estudo a respeito de como você poderia utilizar esses inputs que você tem no Soundscape para ajudar a tomar as decisões do planejamento urbano, levando a questão sonora em consideração também. Esse aqui já é um assunto de psicoacústica, porque às vezes o valor em dB não é o melhor valor, ali, um valor em dB, LAEQ em escala A, para avaliar a percepção humana. Então os psicólogos acústicos se juntam e tem todo um universo acústico, digamos assim, somente que estuda psicoacústica, que é a interpretação humana a respeito do som. Então eles têm descritores específicos, que até são um pouco difíceis de medir ali, o sharpness, né, o loudness, que são descritores que eles estão estudando ainda, isso não é uma coisa fechada, eles estão estudando qual seria o melhor descritor para avaliar a percepção humana, dependendo do tipo de fonte sonora que está em questão. Tá? Então, esse pessoal do psicoacústico está estudando isso hoje em dia, que é um estudo do Jian Kang. O Jian Kang é um dos maiores especialistas na área também. Esses artigos todos, Rambaud e Dubois também são grandes especialistas na área, o Jian Kang é uma referência, né? O Bento Coelho, eu sou muito grato, ele me ajudou muito na minha dissertação de mestrado, ele também é um dos grandes especialistas na área do soundscape, e ele criou esse conceito de topologia sonora, ele e o Bulbesari, que estão caminhando para essa área, de fazer mapas análogos aos mapas que tornam visíveis os níveis sonoros do mapa de ruído. Ele traz ali uma questão perceptual, ele introduz a questão do conceito também ali, com esses mapas coloridos ali, através da questão do mascaramento sonoro. Então, esse estudo dele é interessante porque ele tratou 3 fontes distintas ali. E a fonte, uma tem em geral, os humanos percebem o ruído de tráfego como negativo, né? E os ruídos da natureza, ruído de animais, ruído de queda d'água como positivos. Isso é uma coisa ainda, assim, depende um pouco também da fonte. Tem fontes que são muito perturbadoras. No caso, aquela fonte ali do Rossio, esse é um estudo da Praça do Rossio em Lisboa, que o ruído da fonte é considerado positivo. Então, aquela área azul que mostra no mapa ali é uma área de influência dessa fonte sonora, onde ela se sobressai em relação ao ruído de tráfego. Então, toda aquela área ao redor da fonte, ela tem uma caracterização positiva. E quanto mais intenso for aquele azul do mapa que ele faz, mais intensa seria essa intenção positiva, aquela percepção positiva do ambiente sonoro que você tem. O verdinho ali com música, que também é um pouco subjetivo, às vezes toca música que você não gosta, né? Mas, em geral, se você colocar uma música bem neutra ali naquela área, ela tem uma interpretação mais positiva do ambiente sonoro que o ruído de um caminhão, de um ônibus ou de um veículo. Então, a música consegue mascarar o ruído do tráfego e ter um ambiente considerado mais positivo. E quanto mais o verde está intenso ali, maior é a intensidade em dB, em nível sonoro, que se sobressai ao ruído de tráfego. Então, seria uma percepção mais positiva do ruído. Esse seria o intuito aí desse trabalho do Bulbesari.
Ah, tá. Aqui, os trabalhos de taxonomia, que, como eu já havia dito, o soundscape é muito correlacionado à natureza da fonte sonora. Então, aqui, você pode ter 3 simplificações que, em geral, eles fazem. Ruídos da natureza, ruídos provocados por humanos e ruído por equipamentos. Só que dentro dessas 3, você pode dividir o quanto você quiser. Então, tem os acústicos que estão estudando aí todo dentro de equipamento, porque tem equipamento que é mais considerado negativo e outros que são menos. Então, essa questão da taxonomia ela é muito importante para o soundscape, porque se foi percebido que a percepção humana ela é muito correlacionada à fonte, à natureza da fonte. Né? Não tanto ao nível, mas mais à natureza. Às vezes, um equipamento com um nível baixo, ele é visto de maneira muito negativa por nós. Né? Então, mesmo sendo um nível muito baixo. Então, é nesse ponto que eles trabalham mais, o pessoal do soundscape está mais... Aqui é o gráfico que vocês podem ver de uma maneira mais clara, porque os sons tecnológicos que eles chamam são os sons das máquinas. Né? Os laranjinhas são sons da natureza humanos, gerados, por exemplo, crianças brincando em playground, o barulho de pessoas conversando. Né? E aí todos os adjetivos são, né, exciting, pleasant, são todos adjetivos positivos, né, que eles classificaram os laranjinhas, que são humanos, e já os tecnológicos que são cinzas, vocês estão vendo que os adjetivos são bem caótico, não prazeroso. Não tem nenhum cinza considerado pleasant. Então, em toda a pesquisa que eles fizeram, nenhuma máquina foi considerada agradável. Né? Então, esses estudos estão sendo... Cada ano eles aparecem com mais estudos a esse respeito, e todos confirmam isso. Realmente, as máquinas, o ruído da máquina está para nascer uma máquina que a gente acha que é gostoso ouvir. Dentro disso, tem algumas perguntas aqui que eu vou colocar no final, que são de alguns momentos que já passaram, mas eu queria fazer uma intervenção a respeito das harmônicas. Né? Então, acho que isso que vocês estão falando, eu não sou especialista na área, minha área é águas, né? E eu entendo que também exista, né, esse fator da harmonia do som. Né? Então, aquele som que tem menos harmonia... ele vai ser mais agressivo e não só o volume em si, mas a própria estrutura do som, né? Que acho que é algo que talvez eles devam estar agora entrando, né? Nos estudos com esse assunto. Uhum. A modulação, né? E então acho que essa constância de algo que talvez seja baixo aos ouvidos, né? Tenha menos decibéis, mas tenha uma estrutura menos harmonizada, também seja mais agressivo a quem está sofrendo esse efeito, né? Então seria mais ou menos isso também. Isso, e às vezes tem, além da questão simplesmente sonora, tem a questão também emocional. O fato que quando você praticamente enxerga quando você ouve, né? Então, quando você ouve um caminhão, aparece um caminhão na sua mente. E quando você ouve um ventilador, e você está no parque, olhando as plantas, olhando as crianças, aparece um ventilador na sua, né? E é perturbador. Ou quando você está lá no parque, passa um avião, você vê aquele avião passando em cima, aquilo também te incomoda. Então, em geral, te lembra, na verdade, que você está no meio de uma cidade barulhenta. Então, são tantos aspectos que, além, assim, não só a questão sonora em si, mas a questão do contexto emocional e histórias anteriores. Por exemplo, você falou, existiam aqueles realejos, né? Que você ouvia a música e o passarinho ia lá e pegava. Tem gente que ouve aquilo, pode ser alto, mas traz uma memória de quando ele era criança, com o pai e a mãe, iam lá no realejo. Então, tem uma história também, o seu contexto, o seu background, que pode te trazer boas ou más lembranças. Então, é bem complexa essa história de como o ser humano percebe o som. Né? Nós tivemos um comentário aqui, então, até ligando com isso, né, que foi logo no início, mas eu não quis interromper a sequência que estava toda tecnológica. Né? Mais um dos nossos ouvintes aqui, ou que estão acompanhando online, né, Caio César Saraiva, que foi, inclusive, presidente do Conseg Higienópolis durante um período, é mestre em administração de empresas, enviou um primeiro comentário, ele enviou um outro que depois eu vou colocar, mas ele enviou um comentário dizendo assim, lembrando, né, do
sleep disturbance, que leva ao envenenamento do cérebro, porque é durante o sono que as toxinas geradas pela atividade diária do cérebro são eliminadas. Então, eu estou vendo o seguinte, será que esse distúrbio, porque aqui ele estava falando do sono daqueles primeiros slides, que eu acho que como arquitetos, né, e urbanistas, vocês não vão desenvolver, porque é uma questão médica que precisa de pesquisas de outras áreas e tudo mais. Mas, na verdade, é isso que você está falando, talvez do ruído do caminhão ou daquela máquina, né, daquilo que não pertence ao nosso gênero, né? Nós somos humanos e é algo estranho a nós. Então, na verdade, acho que pela própria psicologia, assim, a gente sabe assim de ouvir falar, né, que alguns sons eles geram um estresse, geram uma adrenalina no nosso corpo, né? E a partir daí a gente cria mecanismos de defesa ou até de medo, né? Inconscientes, e que eles vêm a partir de sons também, né? Então vocês pode falar mais um pouquinho sobre isso, até porque ele provocou essa questão. Não, acho que cabe bem aqui falar, por exemplo, nós estamos falando de coisas muito recentes e o ser humano é muito mais antigo que todas essas coisas. E a audição é um sistema de proteção, a princípio, porque ele nunca desliga. Então, quando a gente dormia em cavernas, éramos nômades, a gente desliga todos os outros sentidos, menos um, que é a audição. A audição é o nosso alarme. Então, você imagina o ruído, a perturbação que causa um caminhão. Se você colocar um homem de 10 mil anos atrás e ele acordasse com um caminhão, né, o que é para ele aquilo? É um mamute, é um tigre dente de sabre, é uma preguiça de 3 metros de altura, é um bicho grande. E está na memória. E aí o que acontece? Descarga de adrenalina, foge. Hoje nós dormimos em casas que temos proteção, mas aí o corpo mudou muito pouco nos últimos 10 mil anos. Então o corpo reage e te fala, foge, só que você acorda e está dentro do seu quarto. Não é? Então esse dispositivo de proteção que nós temos, na verdade, é muito correlacionado com todo esse estresse que nós vivemos em função do ruído. Porque não deu tempo ainda para o corpo se adaptar a toda essa inovação tecnológica e tudo que acontece no mundo de hoje, que é completamente diferente do que a gente traz como bagagem ancestral. Só para aprofundar mais ainda, assim, se a gente é bom voltar para a apresentação para a gente acabar, mas para quem acha essa questão de que não desliga mesmo. Nem o melhor protetor auditivo desliga o nosso sistema auditivo, e ainda se for o melhor protetor auditivo que existiu na história, o nosso próprio ouvido emite sons. Eles têm som dentro, ele emite um som autoacústico que se chama. Então não tem como desligar nem querendo, nem botando concreto aqui. Não tem como desligar, cara. Só para fazer a brincadeirinha. Mas é sério. Então, nós temos mais ou menos uns 20 minutos para deixar o espaço ainda para algum debate, tá? Temos só uma pergunta aqui, não sei se tem outras, mas que veio pelo online e eu vou fazer algumas também. Tá bom. Não, estamos acabando. Agora a gente vai falar de planos de ação contra o ruído, que na verdade também era um pouco legal ilustrar para vocês o que pode ser feito, né? Então, esse aqui é um gráfico que resume essa questão do plano de ação. Aquela parte de cima ali é uma parte mais de planejamento, né? Que até o mapa de ruído está mais correlacionada com essa parte azul ali, os diagnósticos que você faz. Né? Então, a partir dos diagnósticos, você elabora ali na parte laranja os planos de ação. Esse plano de ação tem que passar por uma aprovação, supervisão, informação e depois ele é modificado. Então, é um processo, na verdade, que depois que você tem o diagnóstico, é um processo conjunto com diversos players, que inclusive muitos devem participar aqui do Instituto de Estudos Avançados, porque eu imagino que deve ter pessoas aqui da parte de poluição do ar, pessoas da parte térmica, né? Principalmente na questão de mobilidade, que é um assunto que está em pauta em todas as grandes cidades no mundo, né? A mobilidade hoje está pautando diversas políticas públicas nessas cidades, principalmente na cidade de São Paulo, onde o trânsito está praticamente parado, né? Então agora a gente tem que tomar realmente uma atitude em relação a esses modais de transporte. E eu acho que esse talvez seja um momento interessante para te introduzir também a questão da melhoria acústica que pode decorrer dessa reinvenção dos modais de transporte na cidade. Né? Que não é só modal de transporte, também está relacionado ao uso e ocupação do solo, onde as pessoas moram. Né?
como se trazer essas pessoas para mais dentro da cidade, adensar a cidade. Agora, qual que é o limite de adensamento que a gente consegue ter sem perder também a qualidade de vida dentro desse espaço? Então, o uso e ocupação do solo, mobilidade, todos os assuntos que você vê que são pertinentes ao planejamento urbano também têm impacto significativo no mapeamento acústico da cidade. São coisas que são correlacionadas. Por isso que é muito interessante introduzir mais esse elemento, que é o elemento acústico, dentro desse contexto, para conseguir os melhores impactos, para tomar as melhores decisões. Né? E esse slide é muito impactante. O Marcos vai falar sobre esse slide, que ele mostra a porcentagem de medidas que foram tomadas nos planos de ação. E antes dele comentar, eu só queria já deixar bem realçado que, assim, em todas essas medidas, o pessoal técnico e acústico tem que estar presente em todo momento, digamos, mas a carga está mais em cima do acústico, só naquele ali, na propagação e tal. O resto das medidas que vocês estão vendo, de uso e ocupação, gerenciamento, olha a quantidade de players que tem envolvido nisso, né? Mas aí o Marcos vai falar. Isso aqui é muito interessante porque esses são números reais. Devido à diretiva europeia, eles pegaram em 2014 e compilaram todos os planos de ação que chegaram dos países membros, né? Que é o maior programa, hoje a diretiva europeia é o maior programa de acústica urbana do mundo, eu não tenho dúvida disso, porque envolve, é uma iniciativa multinacional, com países que investiram muito, foram bilhões, aí, se você somar tudo que foi investido por todos os países na questão de gerenciamento. Só o Rui Parry, eu estava falando com eles, acho que foi 2 milhões de euros para a implantação do sistema de equipamentos, e eles gastam 300 mil euros por ano para manter a coisa funcionando. Então, realmente o investimento que foi feito na Europa para a questão do ruído foi um investimento gigantesco, né? Então, esses são os dados, uma compilação dos planos de ação que a Europa fez em decorrência da diretiva europeia. E 23, o campeão aqui do número de planos de ação que foram feitos na Europa, são planos de ação relativos ao uso e ocupação do solo, né? Que estamos trazendo mais um componente aí para ser estudado na questão do uso e ocupação do solo, além de todos os outros que a gente já conhece, né? Mas é o principal ponto. E se você pensar bem, do ponto de vista estritamente lógico, a melhor coisa é você não ter pessoas morando onde tem barulho, né? É a medida mais barata. É a medida mais barata. Se você puder ter o barulho longe das pessoas onde elas estão dormindo, você não tem que fazer nada. Ela pode, inclusive, abrir sua janela. Né? Só que a gente sabe que isso só é possível em determinadas condições. Então, a gente não pode pensar que o uso e ocupação do solo vai resolver todos os problemas do mundo, mas o principal ponto que foi atacado, que foi planejado na Europa, foi o uso e ocupação do solo. O segundo maior ponto foi gerenciamento de tráfego, veículos e pavimento. Então, modal de transporte, que, como eu falei, que está em pauta. E se você juntar o gerenciamento de tráfego com a conscientização, transporte público, bicicleta a pé, que é o terceiro ali, esses dois juntos são 37%. Então, os modais de transporte ali correspondem por 37% dos planos de ação que foram feitos na Europa nos últimos 20 anos. Aí entra na propagação 16%. A propagação a gente sempre evita fazer no meio urbano. Porque o que acontece? Ninguém quer construir muros. A gente quer derrubar os muros. Né? Só que às vezes você tem uma rodovia, a gente tem diversas situações em São Paulo, onde a rodovia passa no meio de uma cidade. Então, além da situação do ruído, nós temos a situação de segurança também. Porque as pessoas tentam cruzar as rodovias, mesmo sendo proibido. Então, ali, realmente, você tem um muro, nem que seja um muro transparente, mas você tem uma barreira física que isola aquele elemento, que além de ser um poluidor do ar e poluidor visual e uma fonte de perigo, né, você tem que isolar de alguma maneira aquele elemento. Então, a propagação também é atacada. O que eles fizeram, na verdade, é bolar maneiras de propagação que são alternativas. Tem umas barreirinhas de 1,20 m, que a gente vai mostrar aqui nos próximos, que são muito efetivas para a melhoria do soundscape, que é quando você está caminhando na rua e você se incomoda com o barulho da cidade. Então, ali existem algumas barreirinhas que estão sendo boladas que são geniais. E no receptor ali, aqueles 11%, é quando realmente todas as outras falharam, você não consegue mexer em mais nada, aí você tem que colocar uma janela acústica na casa. Tá?
Mesmo assim, 11%, você vê que é uma quantidade significativa dos planos de ação, envolve algum tipo de programa de incentivo financeiro, ou linha de crédito, ou alguma coisa que eles fazem para facilitar que as pessoas coloquem janelas acústicas nas suas casas. Às vezes eles realmente dão a janela acústica. O grande problema, como aconteceu, até o Juan estava me contando na Espanha, que aconteceu que eles deram as janelas acústicas lá para as pessoas por um preço muito bom, as pessoas aceitaram de bom grado e adoraram, só que depois, no ano seguinte, está todo mundo louco, que agora quer que a prefeitura pague o ar-condicionado. Porque já que eu vou ter que ficar fechado aqui dentro o dia inteiro, eu também quero que ficar geladinho. Então, eu não consigo ficar com a janela fechada, e o que eu faço? Então, tudo também, tratar o receptor é mais problemático ali. Então, a gente evita, na verdade, ter que mexer ali nas casas, né? E aí entram as estratégias, né? Aqui a gente trouxe aqui o Urban Sound Planning. E o Urban Sound Planning, a gente trouxe até um programa, que não sei se está aqui, está nos próximos slides. O Urban Sound Planning trata da questão do que o urbanista pode fazer em relação ao ruído. Então, existem muito poucos estudos acústicos, não existem muitos urbanistas que estudam acústica. Principalmente por ser uma ciência um pouco complicada, né? Ela envolve muita matemática, muita física, e os urbanistas são, em geral, generalistas. Eu sou um arquiteto urbanista, a gente está muito mais correlacionado ao generalismo do que efetivamente ao ser um especialista ali. Então, como essa parte matemática ela é muito densa, muitos acústicos vêm da física, muitos vêm da engenharia mecânica e muitos vêm da engenharia elétrica. Temos muitos. Então, existe um movimento de trazer os arquitetos, os planejadores para a área de acústica. E foi feito um programa na Europa com dinheiro da Fundação Mary Curry, e é um projeto europeu, um projeto bem grande, onde eles chamaram 10 arquitetos urbanistas e financiaram um programa que não foi só uma tese de doutorado, foi um programa de capacitação desses arquitetos e de espalhar estratégias de Urban Sound Planning, que é o planejamento urbano sonoro da cidade. Tá? Trabalho interessantíssimo, o resumo está disponibilizado na internet, muitos dos trabalhos também já estão, você pode baixar as teses de doutorado desses arquitetos que fizeram esses trabalhos, e até a parte gráfica é bem diferente do que nós acústicos estamos acostumados a ver, porque não temos muitos arquitetos urbanistas fazendo, então a gente até percebe a mão do arquiteto urbanista desenhando ali. É muito interessante ver a diferença. E esse trabalho do Urban Sound Planning foi executado por 10 arquitetos. Quem gerenciou o projeto foi a Universidade de Chalmers, e teve participação de outras universidades e de empresas. Inclusive uma empresa, a Miller BBM, que é uma grande empresa europeia, foi um dos patrocinadores, digamos assim, do programa. As pessoas cada uma ia todos juntos fazer um curso em Gotemburgo, depois iam para Roma fazer um curso em Roma, depois faziam um curso na Miller BBM, então houve um processo de capacitação desses doutorandos, e cada um, na Holanda também teve o Dick Boteldoren atuou bastante lá na Holanda, a Universidade de Sheffield, o Jian Kang também fez capacitação, fez uma parte do trabalho lá, então foi um trabalho também continental dentro da Europa, justamente para desenvolver essa técnica do Urban Sound Planning, que seria hoje, eu acho que isso é o estado da arte hoje, do que seria possível ao planejador urbano tratar a cidade, porque não é só a proteção do sono, né? Não é só a proteção sonora das escolas, é construir um ambiente sonoro agradável, né? Construir uma cidade que tem um ambiente sonoro agradável. E aí tem diversas estratégias que você pode usar para isso, né? Desde da porcentagem de áreas verdes, aqui nós temos 2 áreas com a mesma porcentagem de áreas verdes, só que uma área verde está toda concentrada e a outra área verde está toda espalhada, né? Com isso aí você tem uma redução de 6 dB na onde a área verde está espalhada, né? Então são estratégias de ocupação do solo que você pode usar, que podem mudar. Isso é um outro tipo de plano de ação que é utilizado em países europeus, que se você tem uma casa noturna, você é obrigado a instalar no seu rack de som um equipamento desse, que vem lacrado, inclusive. Que a partir do momento que o som ultrapassa o limite que seria de legislação, digamos, da tua casa noturna, você faz algumas regulagens,
e você chega a uma conta. Você fala, para você não incomodar os seus vizinhos, está dentro da legislação, que a legislação permite de poluir, que você pode poluir isso, né, a sua poluição sonora, você só pode ter até 80 dB aqui dentro do seu estabelecimento. Então, por mais que ele tente aumentar no potenciômetro ali o volume da música, ele não consegue. Né? E se ele for lá e romper o lacre disso aí, a multa automaticamente já é endereçada para ele ali, e ele nunca mais vai romper o lacre. Né? Então, isso aqui, se você faz na época de licenciamento, você quer funcionar, você tem que instalar. Né? Então, você resolve o problema, muitos dos problemas, né, que a gente teria hoje de excesso de ruído. Né? Outro plano de ação possível que se pode utilizar são as ondas verdes. Né? Aqui é um exemplo que uma redução de 3 dB é possível somente com uma sincronização dos faróis. A gente teve algumas ondas verdes criadas em São Paulo, parece que agora, não sei se isso está funcionando ainda, porque ela exige que você tenha semáforos um pouco mais inteligentes do que a gente tem. Mas existem alguns que têm já essa inteligência e tem alguma coisa para melhorar o fluxo, realmente. Né? Então, independente disso melhorar, além de melhorar a questão do fluxo de tráfego, que eu acho que esse foi o principal ponto deles quando eles fizeram essas ondas verdes em São Paulo, ela também, por bonificação, ela traz uma melhoria sonora, principalmente porque os veículos para frenagem fazem barulho, aumenta o nível sonoro. E a aceleração também aumenta o nível sonoro. Né? Então, quanto menos tiver para e anda, né, também é melhor também para a questão do nível sonoro da cidade. As rotatórias, isso é uma rotatória de sonhos que eles têm em Londres, onde a ciclovia pode circular ali tranquilamente, sem ter choque com os veículos. Né? Então, a rotatória traz uma redução de 4 dB, porque os carros não param na rotatória, eles simplesmente continuam, né, seguindo. Então, a rotatória é um dos elementos também que pode ser usado como plano de ação para redução de ruído. Talvez Brasília também tenha uma redução do nível de ruído, porque praticamente é só rotatória que nós temos em Brasília. Ações como o Traffic Calm, o Manual de Medidas Moderadoras de Trânsito. Né? Então, a questão educacional também, o comportamento das pessoas no trânsito afeta também. São Paulo, Brasil teve uma campanha muito forte, a questão de não buzine, há muitos anos atrás. E foi tão efetiva que até hoje não se buzina muito em São Paulo, quando comparado com outras cidades. Por exemplo, você vai para uma cidade como La Paz, eles buzinam o tempo todo. Né? As pessoas buzinam para tudo. Né? Então, e aqui se buzinava muito também. E agora, depois dessa campanha, parece que a coisa entrou na cultura da cidade mesmo, e realmente as pessoas buzinam um pouco em São Paulo, comparados com outras cidades onde não teve essa campanha. Então, a efetividade da educação ali foi muito forte. No caso dos pneus, né, existem pneus também que a tecnologia de construção do pneu permite que ele faça menos ruído. Porque acima de uma determinada velocidade, quem comanda, quem vai ali ser o principal causador de ruído numa via, não é o barulho do motor do veículo, é a interação do pneu e o asfalto. Né? Então, para vias de grande fluxo, um dos planos de ação possível é regulamentar a questão dos pneus. Não permitir pneus como a gente faz, impõe limites a veículos, de emissão sonora de veículos, a gente pode emitir limites de emissão sonora de pneus. Inclusive, esse selo, aparece uma classificação ali, né, quanto mais perto do vermelhinho, pior é o desempenho acústico ali do pneu. Né? Não, ali tem ali a questão da energia, né, é um selo integrado esse. Tem a chuva, a questão energética do pneu, quanto mais eficiente é na questão energética, e embaixo tem ali o nível sonoro desse pneu, tá? Que é uma questão padronizada também de como medir esse nível sonoro. Integrar os modais também é importante, isso aqui é uma integração de modais que você traz bicicleta, porque também você ter uma estação de bicicletas que não começa no nada e termina em lugar nenhum, não vai funcionar. Você tem que interligar, criar de maneira que a pessoa possa pensar, vou até aquela estação, depois eu pego a bicicleta, vou até perto da minha casa e deixo a bicicleta. Né? Então, esse tipo de pensamento também é um pensamento que reduz o ruído na cidade, porque as pessoas vão andar menos de carro. Essa aqui é a barreira acústica que eu havia comentado, chega a trazer reduções de próximos de 10 dB até, das pessoas que estão ali ao redor dos veículos, a utilização dessa barreirinha de 1,20 m. Eles até otimizaram o desenho da barreira com aquele ângulo que vocês estão vendo ali, para tornar a barreirinha mais eficiente.
Então, muitos estudos que eu estou vendo de Urban Sound Planning na Europa hoje utilizam essas barreirinhas, principalmente para tornar as praças áreas mais silenciosas, as áreas de ciclovia mais silenciosas, porque também você fica com a sua bicicleta ali, né? Você fica exposto a todo aquele ruído. Né? Quem está na Avenida Paulista sabe o barulho que é aquilo, que você fica com aqueles caminhões ali no seu ouvido. Né? Aqui é um exemplo brasileiro que a gente tem, uma barreira acústica no Rodoanel, vocês viram que ela está inclinadinha ali. Então, esse é também um tipo de ação que você pode tomar quando você tem grandes rodovias. Não dá para usar isso realmente num contexto urbano ali. Né? E outros exemplos em outras cidades com barreiras maiores. Né? Aqui é uma das ações possíveis, como eu já disse, a janela acústica, uma janela de alto desempenho acústico. Para o nosso caso, as nossas janelas são tão ruins que, às vezes, só você ter estanqueidade, você já tem um ganho enorme na janela. Né? Então, as nossas janelas ainda não são nem estanques. Porque o vidro, a princípio, o vidro é um bom isolante. Se você pegar um vidro de 3 milímetros, ele já começa em 28 dB de RW, que é o isolamento característico de um vidro. E as janelas dão 15, 20 dB. Então, como você explica isso? Se o vidro mais fino já dá 28, não é? Então, realmente, a tecnologia empregada nos castilhos ainda é muito antiga. E ela foi privilegiando a redução de custo, nunca a melhoria de desempenho, tanto a estanqueidade ou melhoria de desempenho acústico. Então, os desenvolvimentos tecnológicos foram para reduzir massa das janelas e nunca teve uma preocupação muito grande com as vedações, porque a gente é um país que, né, abençoado por Deus, que não faz menos 30 graus. Então, ninguém morre com uma janela que tem frestas, mas era muito desconfortável. Então, para a questão do ruído, aquela fresta de 1 milímetro, que a gente acha que é normal, às vezes num castilho, acaba com o desempenho acústico do castilho. Né? Há algumas ações de educação e informação, esse aqui é o GeoSampa. A gente poderia ter as nossas zonas acústicas, ter os nossos mapas acústicos integrados aqui no GeoSampa de maneira muito simples para acessar esses dados. Né? Então, já temos uma plataforma onde poderia estar integrado esse mapa de ruído. A Carolina acabou de mostrar também no trabalho dela, tinha aquela coisa dos smartphones, transformar a questão do controle de ruído exponencial, isso traz engajamento da população. Aquele aplicativo SoundCity é um aplicativo europeu, tá vendo que tem um carinha dormindo ali? Tem um carinha dormindo no aplicativo, né? 34 dB. Você deixa seu celular do lado do tua cômoda ali e você vai saber como que foi a tua noite ali em relação ao ruído, né? 34.5 está muito bom, ele está feliz dormindo ali, né, verdinho. Né? Isso, se você começa a ter esses dados de maneira exponencial, você começa a coletar esses dados, você começa a saber, pô, tem um bairro aqui que a coisa está feia. Vamos ter que tomar uma atitude em relação a esses dados, esses lugares. Né? Então é isso. A Carolina, acho que tinha também mais alguma coisa a falar? Não? Acho que a gente acabou no prazo, temos aqui algumas perguntas, acho que da Saíde. São as perguntas, né? Bom, primeiro, um agradecimento, né, por vocês darem aqui todo esse cabedal de informações aqui ao público, né, a nós. Depois eu quero que você anote aí para falar um pouco da proacústica, quando é que ela surgiu, quais são os objetivos da proacústica. Tá? Talvez algumas pessoas não estejam inteiradas, né, com o sentido da proacústica. Então, todos nós, na verdade, a gente tem assim uma missão, né, de tentar agregar o conhecimento científico e a aplicação desse conhecimento científico às nossas práticas profissionais. Né? Coincidentemente, aqui a gente tem 3 arquitetos urbanistas. Né? Eu acho que o que a gente depreende da apresentação, cujo tema qualidade ambiental urbana é o mote geral, né? E que vocês trazem essa visão, essa abordagem em relação aos sons urbanos, né? E aos ruídos também. E isso é muito importante para que a gente comece a incorporar dentro, né, da nossa prática profissional. Né? Aí, no caso, eu pessoalmente sou muito interessado em urbanismo. Né? Eu fiz meu pós-doutorado lá na Federal do Rio, na área do ProURB, né, que é o programa de pós-graduação em urbanismo, e mais voltado à questão da paisagem. Né? E achei assim, muito interessante essa abordagem que vocês trouxeram, porque vocês congregaram uma série de vieses, né, diferenciados, não só o tecnológico,
que é aquele que traz as medições, que traz o mapa em si, que é um material técnico fundamental para o diagnóstico, mas também norteando uma metodologia que vai balizar aspectos sensoriais e aspectos de medição. Né? Então, nessa área, a gente tem desenvolvido um pouco também na área da paisagem, né? Essas questões, elas são históricas na área da paisagem, e eu sinto que nós temos que, na verdade, interagir, integrar, né, diversos elementos para poder ter um bom plano. Né? Então, hoje se fala muito, por exemplo, em planos de bairro. Né? As duas questões que surgiram foi justamente do Caio César Saraiva, que, pelo que eu vi aqui do perfil que ele apresentou, também professor, mas, e aqui até me enganei, é primeiro secretário do CONSEG, né, na Consolação, Higienópolis e Pacaembu. Quer dizer, é uma pessoa ativa na área dos bairros, né, como a população de São Paulo às vezes consegue se organizar, né, em núcleos de atuação pela qualidade ambiental das suas regiões, dos seus bairros. Então, aqui foi uma colaboração importante. Nós não tivemos mais perguntas online. Tá? Não sei se aqui existe mais alguma pergunta. Boa tarde não, bom dia, né? Eu não sei ainda o que é, mas boa tarde já. Eu gostaria de saber, em relação aos decibéis e a questão... sim, desculpa. Eu sou o Jonathan, estagiário aqui no IEA. Bom, a minha questão vai em relação aos decibéis e a percepção das pessoas em relação aos sons. Se na hora de fazer essa avaliação para a gestão sonora, o que pesa mais? Se são as questões dos decibéis e quanto eles podem prejudicar a saúde em questão de níveis de estresse e tudo que isso acarreta, ou se é a percepção que a pessoa tem em relação ao som, como você comentou da questão como que é o nome? Eu esqueci. O realengo, né? Isso, realengo. Realejo, é realíngua do realejo. Eu acho que os dois podem responder, mas, em geral, o mais importante... Existem duas realidades, né? A realidade do mundo e a do Brasil. No Brasil, a gente quer fazer alguma coisa. A gente quer começar. E está sendo muito mobilizado, então a bandeira, a primeira, é a saúde. Né? São esses limites, porque a saúde é o ponto mais crítico. E foi assim que começou tudo. Não começou esse Green Paper, nem a diretiva europeia, porque as pessoas... porque eu não estou identificada com essa... Né? Tudo começa com uma questão de saúde pública, a gente mostrou no começo, é um contaminante muito sério. Então, essa é a primeira abordagem. Claro. Mas aí, na hora de tomar medidas, você precisa ter em conta as duas coisas, porque você vai ter gente prejudicada pela saúde em vários lugares. E aí a gente sabe, é o que o Marcos falou, as atuações no âmbito urbano são a longo prazo e são devagar e sempre. Né? Então, você não pode fazer um mapa e ver, aqui toda essa população está afetada, vamos lá atuar de uma vez. Isso não existe. Então, na hora de tomar essas decisões, pesa também a percepção. Porque nessa questão de saúde pública, você vai ter vários grupos afetados, vários. Então, o que é que você vai ter em conta? O número de pessoas afetadas, e aí, se além disso, tem um fator de percepção de que são as pessoas mais incomodadas, como o Marcos mostrou agora o bonequinho, né, que estava lá dormindo. E a pessoa falou, eu estou super incomodada. Então, isso vai ser a prioridade. Mas a abordagem, a origem de tudo... é essa questão de saúde pública que a gente ainda está tentando sensibilizar. Né? A gente quer fazer alguma coisa porque a questão de saúde pública ainda está, mas isso está cada vez melhor. A Proacústica conseguiu que fosse... trabalhou muito, né, junto com a Câmara Municipal para que existisse essa lei. Agora está liderando esse grupo de trabalho, vai sair, então já está acontecendo, com a bandeira da saúde pública. Na hora que a gente for tomar as ações, a percepção entra como um ingrediente a mais. Mas imagina todos os ingredientes que ainda tem. A mobilidade. A gente não pode, do ponto de vista... Não, vamos mudar a mobilidade de São Paulo inteira, tá? Porque vai diminuir o ruído. Não pode. Então, vai ter mobilidade, vai ter poluição do ar. Aí a percepção entra como um dos ingredientes para esses critérios. É interessante que ela está falando, que é muito simples. Às vezes, com uma pesquisa, você consegue pegar ali o que a população está sentindo em relação ao ruído.
E isso é fundamental, porque às vezes você tem ali um dinheiro limitado para fazer os planos de ação. Onde você vai atuar? Né? Então, onde a percepção é pior do ruído seria o prioritário. Né? Às vezes você tem 3 áreas ou 4 áreas com 70 dBA ali de exposição, 65 dBA. Então, para tomar decisão, esse estudo de percepção, se eu não me engano, é até obrigatório na Europa você apresentar os estudos de percepção. Então, não é simplesmente também controlar a poluição sonora, não é simplesmente ver o dB e tomar ações. Existe uma questão também humana de entender como aquela poluição sonora está sendo percebida pelaquela população. Os questionários são obrigatórios para os mapas de ruído. Então, e na intervenção que houve aqui, no momento atrás que estavam falando, né, então voltando aqui ao nosso participante online, é uma preocupação muito grande com a fiscalização, que, de certa forma, você respondeu quando você colocou essa nova perspectiva de que cada pessoa, cada cidadão, né, com seu aparelhinho celular, possa realmente até verificar, de uma forma até muito mais fácil do que antigamente, né, esse nível de ruído. Então, pelo que eu entendi, né, a gente tem tudo conectado, tem GPS, pode localizar esses pontos, não é isso? E daí a gente consegue ter muito mais informações de uma forma geográfica, né, de maneira a ter aquilo que você falou, que foi aquela versão dinâmica do mapa. Né? Teve um trabalho que o rapaz apresentou com o smartphone, que era um smartphone que você tinha que calibrar depois você conseguia calibrar os outros através daquele. E aí a coisa começou a ser exponencial e ele já tem 300 mil medições. Então, as pessoas falam, não, eu vou fazer um walk aqui, eu tô caminhando por essa rua. Ele pega e liga, ele aperta o aplicativo e vai medindo. Então, e os dados vão para a prefeitura. Cada 30 segundos pega ali, pega e vai enviando. E aí ele construiu um mapa já na cidade deles. Qual cidade que era? Eu nem lembro. A gente acabou de ver isso no último congresso que nós fomos. Não, era na França. Era na França. E ele conseguia, a base de dados dele, como um aplicativo que pode ser global, já estava distribuído. Paris, era no Marais. Era num bairro de Paris. Um bairro de Paris. Era no Marais. Isso. Que é uma Vila Madalena, exatamente. E aí o que acontece? Esse aplicativo é um aplicativo, como tem o GPS, que ele vai coletando dados do mundo inteiro. Então, no mundo inteiro já estão utilizando esse aplicativo, ele já tinha todo mundo que ele consegue falar, existe. E aí um vai calibrando um celular com o outro, e ele já tinha 300 mil medições para lidar com isso. Em relação à outra parte mais complicada da fiscalização, que pode ser isso que ele esteja preocupado, em relação a bares e indústrias, já existem mecanismos em São Paulo para isso. O PSIL agora cresceu. Acho que o PSIL também está envolvido em toda essa questão do mapa de ruído, nas secretarias. E é uma ferramenta já muito poderosa que São Paulo tem, é o PSIL. Então, em relação a coisas pontuais que são lugares, bares, discotecas e indústrias, já existem mecanismos. O que precisa é só realmente aumentar, e isso também depende da população e tal. Eu acho que agora, com esse novo PSIL vinculado às subprefeituras, eu acho que essa fiscalização vai aumentar muito. Mas só que a gente precisa também ter consciência da quantidade de fontes que tem, que bares, discotecas e indústrias é uma daquelas fontes. Os nossos outros problemas são de infraestrutura, são muito mais... Então, não depende da fiscalização de... Eu não estou vendo o governo se autofiscalizando. Eita, eu coloquei esse trem aqui. Né? Então, tem toda essa questão de infraestrutura que precisa ser da própria demanda do próprio poder público. Ele tem que... ele próprio decidir, não, eu quero cumprir com a lei. Porque, em relação a terceiros, existem mecanismos e acho que vai melhorar. Realmente precisa... foi meio de brincadeirinha, assim, dizendo vergonhoso na hora que, do evento lá do Mapa de Ruído, que veio o Fortaleza falar, a gente tem 500 fiscais. Ficou todo mundo das secretarias de São Paulo, porque Fortaleza é bem menor e tem 500 fiscais. Então, a fiscalização, o PSIL já está aí, já funciona, a população já tem essa relação com o PSIL, e eu acho que isso pode crescer. Mas, lembrando, isso é uma das fontes, são as fontes pontuais. A gente ainda tem... A gente viu lá que as pessoas estão mais expostas ao rodoviário. E isso depende de como a gente está gerindo nosso transporte. E isso envolve o poder público, isso envolve, isso envolve o cidadão consciente que está usando a bicicleta. Então, o problema, só fiscalização não resolve, porque não tem fiscalizando você na sua porta, olha, ande de bicicleta hoje, porque seu carro está emitindo muito, né? Então, a fiscalização também é limitada. O poder, né?
Mas foi muito interessante o seminário que foi feito no dia do Amapá, onde a gente colocou lá os fones na escultura, porque ali teve o secretário do Verde Meio Ambiente estava lá, na época era o Natalini, e despertou esse seminário. Aí a Secretaria de Licenciamento falou, precisamos discutir isso. E para mim foi inédito, eu nunca tinha visto algo parecido. Eles montaram um seminário junto com a Proacústica, onde foram convidadas mais de 10 secretarias, e eles tiveram que selecionar 2 de cada secretaria, porque tinha mais inscrições do que cabia no auditório. Então foram pessoas-chave das secretarias. A mesa foi composta, tinha lá o comando da Polícia Militar, tinha o diretor do PSIL, a secretária, a Rosana, que está comandando ali, junto a Heloísa Proença, a secretária, mas a Rosana, que está encabeçando na Secretaria de Licenciamento a questão do licenciamento da lei. Estava o pessoal da Secretaria de Verde e Meio Ambiente, estavam diversas secretarias, Secretaria de Transporte, CT, estavam todos lá. Então foi um evento onde a gente pôde enxergar essa questão da complexidade do problema, do tanto de pessoas que têm que ser envolvidas, e conseguiram colocar todos na mesma sala. A gente fez uma apresentação um pouco parecida com o que a gente fez aqui hoje para vocês. Obviamente que aqui a gente entrou em muito mais profundidade, porque nós estamos aqui, o próprio nome diz, é um instituto de estudos avançados. Então a gente nunca vai fazer uma palestra com esse grau de detalhamento que a gente fez aqui para um público em geral, porque a gente teve que falar com uma outra linguagem, uma linguagem que seja mais acessível, que mostre realmente quais são os principais problemas, né? Então esse seminário foi um grande sucesso, na minha opinião, despertou uma série de rebatimentos lá dentro da prefeitura e a coisa está caminhando muito bem. Agora, como você tinha me pedido para falar da Proacústica, eu tinha primeiro introduzido a Proacústica como foi criada lá em 2010, né, em função da gente se sentir um pouco sem uma direção no sentido da acústica no Brasil. A inspiração da Proacústica foi uma associação espanhola, a Ecora. A Carol conhece muito bem a Espanha, estudou lá 8 anos, e a Ecora é muito atuante na Espanha. Por que existia a Ecora? Porque o poder público também tinha uma dificuldade muito grande em lidar com as questões acústicas. Então a própria iniciativa privada se organizou para falar, tudo bem, se você tem dificuldade, a gente pode ajudar. Então a Ecora ajuda de diversas maneiras lá na Espanha, inclusive como ferramenta de pressão em determinados momentos. Então atua tanto na área de normatização, quanto na área de conscientização de público, quanto na área de formação. Então a Proacústica teve um espelho, na verdade, ela não saiu realmente do nada, ela se espelhou numa experiência bem-sucedida que aconteceu na Espanha. Foi fundada por um grupo de empresas em 2010, acho que eram 12 ou 14 fundadores, eles estão lá no site, os fundadores, e hoje tem quase 70 empresas associadas, né? Então ela tem uma gestão profissionalizada, ela tem uma gerente executiva e tem agora uma gerente de atividades técnicas que estão contratadas exclusivamente para tratar dos assuntos da Proacústica. Então a Proacústica promove cursos, promove seminários na parte de educação. Está atuante em todas as normas brasileiras e agora também internacionais relacionadas à acústica. A Proacústica está atuando, né? Em todas as normas que estão sendo discutidas, a Proacústica tem um representante e está atuando e trazendo material. E a Proacústica também apoiou muito eu e Marcos nessa aventura, digamos, de que finalmente o Brasil tem representante na ISO, para todas as normas de acústica. Marcos é o coordenador e eu sou a secretária. E agora a gente não vai só mais receber norma de acústica e traduzir. Agora nós estamos participando ativamente da construção dessas normas de acústica, que vão ter agora o voto e a opinião e o conhecimento do Brasil incluído nelas. Já estamos votando, já esse semestre todo a gente já votou nessas normas e participamos de uma reunião, participamos do meeting de Copenhague. Nós dois tivemos a oportunidade de participar do meeting, fizemos nossas contribuições e é muito interessante que eles estavam muito receptivos, porque nós somos os únicos representantes com direito a voto da América Latina. E para eles querem saber diversas vezes se o Brasil, o que acha disso, né? Então foi muito interessante, realmente foi interessante participar disso. Então também foi uma iniciativa que a Proacústica está colaborando com a gente nisso também, principalmente na questão da organização disso tudo. Num ponto extremamente técnico, destacar que a Proacústica foi a primeira instituição também
a promover uma comparação entre os laboratórios de acústica do Brasil, de medição de campo. Porque existem laboratórios físicos, digamos, oficiais, mas existem várias consultorias de acústica que fazem medições de campo e que nunca tinham tido a oportunidade, para qualquer pessoa que realiza medições, é importante se comparar com alguém do lado para saber, eu estou indo bem, e a Proacústica já promoveu várias vezes esse ensaio interlaboratorial que se chama, esse ano, com 19 laboratórios participando. Que isso também é um programa de qualidade, né? Para a qualidade acústica é algo que está promovendo a qualidade da acústica no Brasil, de 19 laboratórios do Brasil inteiro poderem se comparar com os outros e ver, a gente está indo bem, eu preciso melhorar aqui. Inclusive, a Proacústica fez também os cursos aqui na Poli, através da FDTE. Teve acho, duas ou três versões, acho que foram 3 versões do curso, que a gente trouxe um professor da Europa para dar o curso aqui, um curso de especialização em acústica. Teve uma versão de acústica ambiental, e eu e o Juan damos regularmente um curso na Proacústica a respeito da norma de desempenho, né? Então, a Proacústica tem tanto esse viés educacional, um viés de participação efetiva em normalização, tem o viés da promoção da acústica, como um evento desse, que é a questão da conscientização a respeito do ruído. A atuação na questão da legislação também, a atuação foi fundamental para a questão do projeto do Mapa de Ruído de São Paulo, e a gente espera que esse modelo que a gente está promovendo em São Paulo se espalhe pelo país, né, para trazer uma experiência boa que possa ser reproduzida. Então é isso, então a Proacústica tem todas essas frentes de atuação. Agora foram criados novos grupos que também tratam de assuntos mais específicos, onde nós não temos normas, né? Foi criado um grupo, por exemplo, para fazer um manual de qualidade acústica para escolas, onde nós não temos praticamente temos uma norma que só trata de nível sonoro máximo que pode ter numa sala de aula. Então, falta informação, falta uma guideline de que seria uma escola boa, o que seria uma escola que tem qualidade acústica que melhora a questão. Não, e só para como isso vai ficar registrado também como assunto interessante para a escola, nisso tem muita pesquisa médica. Porque a escola é um fator crítico, são crianças. Então, para sensibilizar na questão de escolas é bem fácil, porque existem infinitas pesquisas médicas de fonoaudiólogos, de psicólogos, de tudo relacionado ao problema da acústica das escolas, o quanto isso influi no aprendizado das crianças e no crescimento delas. Assim, nisso tem muito material. Isso é bem fácil a gente conseguir sensibilizar. Inclusive a questão da memorização. A memorização, em ambientes ruidosos, a memorização ela não acontece da mesma maneira. Então, além da questão do não entendimento do que o professor fala, ainda existem problemas relacionados à memorização e fixação do que você está aprendendo. Perda de concentração. Perda de concentração, e inclusive de memorização mesmo. As crianças não conseguem memorizar quando elas estão num ambiente. Você vai no dia seguinte, se ela estivesse num ambiente silencioso ou num ambiente ruidoso, ela memorizou muito menos do que se ela estivesse num ambiente mais silencioso, por algum processo que ainda a gente está estudando, né? São os processos cerebrais que acontecem de memorização. Então, na parte de escolas, por isso, inclusive, foi escolhido como... Já foram feitos 3 manuais da Proacústica. O primeiro é relativo à norma de desempenho, o segundo para pisos flutuantes e o terceiro para classificação acústica, também de acordo com a norma de desempenho. Então, a gente espera que esse 4º manual da Proacústica seja um guideline que traga critérios acústicos para projetos de escolas. Tá? Deixa o contato Isso, na, nosso na contato, tela. teremos o maior prazer em conversar com quem tiver interesse em conversar com a gente a respeito de acústica. A gente agradece a oportunidade do Instituto de Estudos Avançados da USP por essa conversa que a gente teve aqui. E esperamos que consigamos dar prosseguimento, se vocês tiverem qualquer projeto. Qualquer assunto. Como a gente sabe que a gente está num lugar que temos muitos interesses afins, todos nós, esse é o grupo de cidades globais, né? Então, eu imagino que tem muita sinergia possível dentro do nosso grupo de Comitê de Acústica Ambiental da Proacústica com o Instituto de Estudos Avançados da USP. Então, é uma pena, né, que os professores, o Paulo Saldiva, que é um médico, inclusive, né, que é o nosso presidente do Estudo de Estudos Avançados do Instituto, não está, porque ele, tenho certeza que depois deve acompanhar, né, pela gravação. É um assunto que tem surgido muito na nossa reunião, né, Cidades Globais.
o Marcos Buckridge, que é o coordenador, né? Mas sempre o professor Paulo Saldiva também vem em algumas reuniões e sempre coloca essa questão da medicina, né? Da pesquisa da medicina. Então, na verdade, aquilo que é um assunto que parece individual, né? Que é a saúde, quando ele é levado para a área urbana, para a cidade, para o coletivo, ele começa a gerar, né, reflexos em outras áreas, e a área de urbanismo tem uma ponte muito forte com essas questões, e elas estiveram durante muito tempo separadas. Então, em nome deles, né, pela ausência deles, e como quem teve a ideia de trazê-los, e me sinto assim muito feliz, muito dentro daquela expectativa que ainda foi muito mais além do que eu imaginava, em termos de informações do que vocês poderiam passar. Então, fica aí o convite para vocês também participarem, né? Então, eu queria agradecer a presença dos dois, né, e toda essa atenção, porque o mais importante é que, na verdade, existe aí um senso coletivo, né? E esse é o que norteia também os trabalhos técnicos. Então, eu acho que a gente está assim melhorando, né? Apesar de tantos terremotos e tantas coisas, parece que nós estamos caminhando, né? E estamos melhorando aí as nossas atuações. Então, eu queria agradecer muito, tá? E ao Jonathan também, né? Que ajudou na organização, e a todos que estão acompanhando de alguma forma e que vão depois seguir, e que mandem também questões para eles pelos contatos que foram colocados aí no vídeo. Então, muito obrigada, e estamos encerrando o nosso horário previsto.